Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindo todos. Queria começar divulgando, como é de praxe, divulgando a apresentação, a palestra da semana que vem. E já agradeço a palestrante do dia. Semana que vem, então, conto com vocês. A apresentação da Letícia Cotrim, nossa colega da UERJ, que vai falar para a gente sobre o trabalho dela com os fluxos de CO2 entre o oceano e a atmosfera, e o trabalho dela dentro do BROA, que é um grupo que ela trabalha de acidificação dos oceanos. Então, isso é o Hunger Science da semana que vem. Então, queria agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer a presença da Amanda. Então, a Amanda foi uma grata conhecimento que eu tive alguns anos atrás, quando eu estava fazendo o treinamento pré-antártico. Eu conheci a Amanda lá, que estava se preparando para ir para a primeira expedição dela para a Antártica, ela estava indo no doutorado, e desde então eu tenho certeza que ela fez algumas expedições muito bem sucedidas, e ela finalizou o doutorado dela, e hoje ela está no pós-doutorado, ela vai se apresentar com mais detalhes, mas a Amanda Bendia, ela é pós-doutora no Laboratório de Ecologia Microbiana, no Instituto Oceanográfico da USP, e ela fez o doutorado com temas antárticos ligados à microbiota, e agora ela está no doutorado, e ela convidei para que ela conte para a gente essa área de trabalho tão interessante que ela atua com a Antártica relacionadas aos extremófilos. Então, muito obrigada, Amanda. Eu vou parar de compartilhar minha tela e você fica à vontade para você usar como você quiser, ok? Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui também a minha, peraí. Acho que foi, né? Não está no modo apresentação ainda, mas foi. Peraí. Deixa eu só... Sim, agora foi. Bom, então eu queria agradecer, né, a Ana imensamente pelo convite. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre o meu trabalho, que, como a Ana falou, se iniciou no meu doutorado, e justamente quando a gente se conheceu, né, pela primeira vez lá no treinamento pré-antártico. Então, realmente, para mim é um prazer estar aqui para contar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho. Então, como a Ana estava falando, hoje eu estou no pós-doutorado, né, lá no Instituto Oceanográfico da USP, no Laboratório de Ecologia Microbiana, e só para contar um pouquinho a minha formação, né, eu sou bióloga, então eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado estudando micro-organismos na Antártica, que é o que eu vou contar então um pouquinho para vocês aqui. E nesse trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, eu tenho estudado esses micro-organismos nesse ambiente específico que é um vulcão ativo, né, lá na Antártica, e eu tenho tentado fazer algumas relações desse estudo com a astrobiologia, né, que é o que eu vou então contar para vocês aqui hoje. Então, só para a gente começar... Espera aí que não está passando os slides. Ah, foi. Então, a Antártica, como acho que com certeza muitos de vocês, né, já ouviram falar, ela está localizada lá no Polo Sul, né, que a gente tem uma imagem da pontinha da América do Sul, e aqui nessa imagem a gente pode ver que ao redor do continente, né, Antártico, a gente tem todo esse mar aqui congelado, que é uma imagem, na verdade, que foi tirada durante o inverno. Então, lá na Antártica, a gente tem essas condições que são muito inóspitas, e, na verdade, são algumas das condições mais inóspitas que a gente tem no nosso planeta. Inclusive, onde as temperaturas mais baixas já foram detectadas lá no centro do continente, que foi em torno de menos 89 graus. Então, as condições elas são muito extremas, e a gente tem aí essa questão de ter essa mudança de acordo com a sazonalidade, né? Então, no inverno, a gente tem toda essa cobertura de gelo no oceano, ali ao redor da Antártica. No verão, a gente tem parte desse gelo, então, derretido, e essa influência, com certeza, né, essa característica de mudança sazonal vai influenciar a vida que consegue sobreviver aí nesse local.
E a Antártica, né, vocês sabem que ela tem um manto de gelo e uma camada de gelo que cobre o continente, que muitas vezes pode chegar a aproximadamente 4 quilômetros de espessura, o que, na verdade, abriga mais ou menos 2/3 de toda a água doce do nosso planeta. E a maior parte da vida aparente que a gente vê lá na Antártica, eu digo aparente que por exemplo, animais que a gente consegue ver, tipo pinguins, focas, eles estão localizados bem na borda, ali no litoral mesmo, de algumas regiões. Então, essa ocupação aí de animais, né, ela é bem restrita a áreas principalmente livres de gelo. Mesmo aqueles pinguins que a gente vê, aquele pinguim imperador, né, que a gente vê aquelas imagens deles indo em direção ao centro do continente, mesmo assim eles ficam em regiões bem próximas ali do litoral. Então, a gente vê que, na verdade, a maior parte da Antártica, ela é, na verdade, colonizada por micro-organismos, que é o que a gente chama de micro-organismos extremófilos. E, como já diz, seriam aqueles micro-organismos que conseguem sobreviver e também são adaptados a condições extremas, né? Sejam elas da Antártica ou de outros ambientes extremos também que a gente tem no nosso planeta. E eu trouxe para vocês alguns exemplos de extremófilos, né, que a gente conhece, né, de maneira geral, e a gente classifica eles de acordo com o parâmetro que eles conseguem sobreviver. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de extremófilos do tipo psicrófilos, que são aqueles adaptados a baixas temperaturas. E aqui nesse vídeo vocês podem ver um dos mecanismos de adaptação, de resistência ao frio de uma bactéria, que ela consegue induzir a formação de cristais de gelo. Então, nesse vídeo, vocês viram que eles estavam pingando uma gotinha contendo essa bactéria e ela conseguiu induzir a formação de cristais de gelo. Então, isso aqui foi um mecanismo induzido pela bactéria, que é uma das estratégias dela de sobrevivência a temperaturas baixas. E aí, só que a gente se pergunta por que raios essa bactéria vai querer induzir a formação aí de cristais de gelo num ambiente gelado. Então, por que ela faz isso? É aquela história, se a gente já está no fundo do poço, né, a gente aceita isso. Então, a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível. Então, o que ela faz? Já que ela está num ambiente muito gelado, se ela conseguir, ao menos, controlar a formação desses cristais de gelo ao redor da célula dela, ela consegue proteger a célula dos danos que os cristais de gelo podem induzir. Então, por isso que ela faz esse mecanismo aí de mudança do estado físico da água. Então, é o único exemplo que a gente conhece de vida capaz de mudar o estado físico da água. Ela consegue induzir isso a partir de proteínas que ela tem dentro da célula. Então, eu trouxe de exemplo para vocês verem aí um dos mecanismos que esses extremófilos têm para sobreviver em temperaturas baixas, né? Principalmente as encontradas aí nas regiões polares. E aí a gente também tem outros exemplos de extremófilos, por exemplo, alguns exemplos de extremófilos, aqui a gente tem aqueles capazes de sobreviver ao oceano profundo, né? Então, o oceano profundo, qual que é o problema que esses micro-organismos enfrentam? Principalmente a pressão. Então, não sei se deve ter pessoal da oceanografia, né, assistindo, mas aqui a gente tem um exemplo de um copo de café desses normais, né, que o pessoal colocou num equipamento a 1.500 metros de profundidade, só para a gente ver o que a pressão é capaz de fazer, por exemplo, com esse copo. Imagina o que essa pressão faz com uma célula de um micro-organismo. E isso a gente vê a 1.500 metros. Imagina nas maiores profundezas dos oceanos. Então, a gente já encontrou esses extremófilos, né, a 11 quilômetros de profundidade. Então, eles têm mecanismos muito eficientes para conseguirem suportar essas condições também de alta pressão. E aqui eu trouxe outro exemplo de extremófilos, que são os adaptados a temperaturas altas, como, por exemplo, os que a gente encontra em vulcões ativos, que são chamados de termófilos e hipertermófilos. Geralmente, os termófilos, eles sobrevivem ali numa faixa de temperatura em torno de 5 graus, e os hipertermófilos, eles sobrevivem em torno de 100 graus, né, de temperatura.
E aqui eu trouxe uma comparação para vocês verem entre a capacidade de sobrevivência em temperaturas altas entre bactérias e arqueias, né? Então, aqui a gente tem em rosa arqueias, em azul bactérias. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com a diferença entre arqueias e bactérias, né? Mas eu já vou falar disso daqui a pouco. Mas aqui o que a gente vê nesse gráfico? A gente vê que em temperaturas muito altas, ali basicamente acima de 80 graus, o tipo de vida que consegue sobreviver a isso é basicamente arqueias, né? Então, as arqueias, elas são mais adaptadas a sobreviverem em temperaturas muito altas, ali em torno de 100 graus. E as arqueias, né, elas são muito importantes quando a gente pensa na origem e na evolução da vida no nosso planeta. Em relação à evolução da vida, existe uma discussão sobre as arqueias, na verdade, terem dado origem ao que seriam os primeiros eucariotos, que somos nós. Então, as arqueias, elas têm uma célula, né, procarionte, que é parecida com a das bactérias, né? Que não sei se vocês lembram, né? A célula procarionte, a questão de não ter núcleo, né? Como a célula eucariótica, mas a complexidade genética das arqueias é mais parecida com a nossa, dos eucariotos, do que com as bactérias. Então, muitos trabalhos, ultimamente, têm tentado descrever um pouquinho sobre a diversidade dessas arqueias, e aqui vocês podem ver uma linha do tempo, e que na década de 80 a gente tinha basicamente 2 grupos de arqueias, e hoje a gente já tem aí uma série de grupos, uma diversidade muito grande de arqueias que a gente tem descoberto com o avanço aí de novas técnicas dentro da microbiologia. E as arqueias têm uns trabalhos bem recentes que mostram, né? Não sei se vocês lembram daquela questão da origem dos eucariotos, que sobre a teoria da endossimbiose. Então, o que seria a teoria da endossimbiose? Seria que a primeira célula de um eucarioto teria surgido com uma bactéria que englobou, né, outra bactéria dentro da sua célula, que teria dado origem às mitocôndrias e aos cloroplastos, né, das células animais e vegetais. E até pouco tempo a gente não sabia muito bem quem teria sido aí essa célula hospedeira que seria o nosso ancestral. E esses trabalhos recentes mostraram que provavelmente eram arqueias que foram descobertas há poucos anos atrás, dentro desse grupo Asgard, né? Esse grupo Asgard, eles deram, bem interessante que eles deram o nome dessas arqueias em homenagem aos deuses nórdicos. Então tem, por exemplo, Loki arqueota, Thor arqueota, Odin arqueota. Então, provavelmente, essas arqueias aqui dentro desse grupo Asgard são aí as nossas... foram aí o que poderia ter dado origem às primeiras células de eucariotos, né? A gente teria um ancestral em comum com essas arqueias. E, além disso, esses termófilos, né? Esse tipo de extremófilos adaptados a temperaturas altas, eles são muito importantes como modelos para a gente tentar desvendar um pouquinho sobre a origem da vida no nosso planeta. Porque existem aí muitas hipóteses de que a vida na Terra ela pode ter se originado nessas fontes hidrotermais de oceano profundo, como a gente observa hoje, porque essas fontes hidrotermais teriam todos os componentes essenciais para o primeiro surgimento aí de uma vida, uma célula primordial, né? Então, existe essa hipótese de que a vida poderia ter surgido nessas fontes hidrotermais. E o que corrobora essa hipótese é que quando a gente observa a árvore filogenética, que é a árvore da vida, que nem a gente está vendo aqui de forma simplificada, a gente vê que aqui em vermelho estão todos os extremófilos adaptados a temperaturas altas. E o que a gente consegue, né, concluir com isso? A gente consegue ver que eles estão na base dessa árvore filogenética, o que pode indicar que eles seriam aí os organismos que surgiram primeiro no nosso planeta, teriam sido aí as primeiras formas de vida a surgirem no nosso planeta, teriam, então, sido adaptadas a essas temperaturas altas. Então, de curiosidade, ainda sobre os extremófilos, eu trouxe para mostrar para vocês quais seriam os limites da vida
que a gente conhece hoje, né? Então, eu digo hoje porque, se vocês forem acompanhar essa literatura dos extremófilos, a cada momento a gente descobre novos recordistas. Então, um novo recordista de temperatura, um novo recordista de conseguir sobreviver em pH baixo. Então, a cada momento a gente descobre novos recordistas da vida. Então, eu trouxe o que a gente tem, pelo menos até agora. Então, uma das bactérias que, inclusive, ela está no Guinness Book, aí como uma das bactérias mais resistentes que a gente conhece, ela se chama Adeinococcus radiodurans, né? E essa Adeinococcus, ela consegue sobreviver a doses altíssimas de radiação ionizante. Por exemplo, ela consegue sobreviver a 15 mil grays de radiação, enquanto a gente tem uma dose letal, a gente não consegue sobreviver nem a 5 grays. Né? Então, a gente vê que ela é uma das bactérias mais resistentes conhecidas. E ainda, a gente consegue ver que ela também é resistente a outros parâmetros, como a vácuo e a quase nada de disponibilidade de água. E, inclusive, fizeram alguns experimentos com ela a bordo da Estação Espacial Internacional e viram que ela é capaz de sobreviver, inclusive, a condições espaciais. Né? Então, ela é um grande modelo também para a astrobiologia, que é o que eu vou falar daqui a pouco, um pouquinho mais para frente para vocês. Então, outra recordista que a gente tem em relação à temperatura mais alta é essa arqueia, que ela se chama Methanopyrus candleri. Né? Então, essa arqueia, ela sobrevive a temperatura de 122 graus. A gente não conhece nenhuma outra forma de vida que consiga sobreviver a uma temperatura mais alta que essa. Então, nosso recorde hoje de temperatura alta é 122 graus. E o nosso recorde de temperaturas baixas é dessa bactéria, que se chama Planococcus allocriófilos, e ela consegue sobreviver até menos 25 graus, né? Então, é também a nossa recordista aí de temperaturas baixas. Em relação a pH, né? A nossa recordista é essa arqueia, que ela consegue, na verdade, ela tem o crescimento ótimo dela em pH 0,7, né? E eu digo crescimento ótimo porque quando a gente fala em relação a esses extremófilos, a gente acha que eles estão ali só sobrevivendo àquela condição extrema, mas na verdade não. Na verdade, a maioria deles precisa daquela condição extrema para eles conseguirem sobreviver. Né? Então, se você pegar um extremófilo desse e colocar aqui na nossa temperatura aí de, digamos, 20 e poucos graus, nas nossas condições, eles não vão sobreviver, porque eles requerem essas condições extremas para eles conseguirem crescer, né, e sobreviver. Então, agora, né, depois de dar esse contexto aí do que seriam esses micro-organismos extremófilos, esses recordistas que a gente tem hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês, então, sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo desde o meu doutorado, então já faz um tempinho, que é para tentar estudar os limites da vida em relação à temperatura, usando, então, esse vulcão ativo na Antártica como um modelo para a gente tentar desvendar aí um pouquinho mais sobre esses extremófilos que conseguem sobreviver em um vulcão ativo numa região polar. Então, para a gente dar um contexto, né, a Antártica, atualmente, ela tem 4 vulcões ativos. Esses 4 vulcões estão identificados aqui no mapa, nesses pontos em vermelho. 3 vulcões, como vocês podem ver, estão localizados aqui na região do continente. E um vulcão é uma ilha que está aqui na proximidade da Península Antártica, que é a Ilha Deception, que é o lugar que a gente vem estudado, então, esses extremófilos aí nos últimos anos. E os vulcões da Antártica, por que a gente está interessado em estudar eles, né, como modelos para a gente tentar entender os limites da vida? Porque, como vocês podem imaginar, em um vulcão polar, o que a gente tem? Temperaturas muito altas pela atividade vulcânica e temperaturas muito baixas pela região polar, né, em si. E esses vulcões polares, então, eles são os únicos lugares do nosso planeta que a gente consegue encontrar todos aqueles tipos de extremófilos em relação à temperatura
no mesmo ambiente, né? Então, a gente consegue estudar toda a adaptação da vida aos extremos de temperatura, tanto, né, para temperaturas baixas quanto para altas, no mesmo local. E, além disso, esses vulcões polares, eles são muito interessantes porque eles acabam selecionando micro-organismos que conseguem ter metabolismos muito diversos, né? Porque os micro-organismos, eles conseguem obter energia de muitas formas diferentes. Então, eles conseguem, por exemplo, usar moléculas inorgânicas como fonte de energia. Por exemplo, compostos de enxofre ou de nitrogênio, eles conseguem através desse metabolismo que a gente chama de quimiosintético. Então, é como se fosse uma fotossíntese, né? Que a fotossíntese usa a energia da luz para produzir os compostos orgânicos daquele organismo. A quimiossíntese usa a energia desses compostos inorgânicos para produzir, então, os compostos que o micro-organismo precisa. E nos vulcões polares, por que é interessante o ambiente vulcânico para esse tipo de metabolismo, né? Que a gente chama quimiosintético? Porque nesses vulcões a gente tem emissão, por exemplo, de gases como H2S, e esses gases eles podem ser oxidados e produzir aí diferentes formas, diferentes estados de oxidação dessas moléculas. Então, os micro-organismos conseguem explorar diferentes formas aí desses compostos inorgânicos para os seus metabolismos. Inclusive, a maioria dos micro-organismos que são quimiosintéticos, na verdade, muitos deles, eles ainda vivem sem oxigênio. A gente chama eles de anaeróbios, né? Então, a gente tem aí uma diversidade de metabolismos nesses vulcões muito grande. Então, o vulcão que a gente estuda lá na Antártica, né, que, como eu mencionei, é chamado de Ilha Deception, porque a ilha é o vulcão em si, né? Então, a gente consegue, aqui nessa foto embaixo, tem uma visão aérea da ilha, e aqui vocês podem ver que é a borda do vulcão, né? A ilha em si. Então, a gente tem parte dele submerso, e aqui a gente tem uma entrada com a caldeira vulcânica inundada pelo mar. Porque aconteceu há mais ou menos 10 mil anos atrás uma grande erupção e que ocasionou, então, a inundação dessa caldeira pelo mar. E aqui essa caldeira, a gente consegue ver, né, nessa imagem, ela tem 9 quilômetros de extensão. E essa entrada, né, que a gente vê aqui em cima, ela tem mais ou menos 200 e poucos metros de diâmetro. E é muito legal que a gente consegue entrar com um navio dentro da caldeira desse vulcão, que é esse vídeo que a gente está vendo aqui do lado. Deixa eu só ativar. Então, esse vídeo que estava passando aqui do lado, a gente estava, então, com um navio entrando aqui, né, em direção à caldeira do vulcão. E dentro dessa caldeira, vocês podem ver que a gente tem, já vou mostrar daqui a pouco em mais detalhes, mas a gente tem fumarolas ativas, principalmente nessas duas regiões que estão indicadas aqui na seta, e com temperaturas que atingem até 100 graus na superfície, né? Então, a gente tem aí temperaturas que vão de 100 graus até temperaturas negativas próximas às geleiras dessa ilha vulcânica. E aí, o que a gente quer basicamente responder estudando os micro-organismos extremófilos dessa ilha Deception? Como eu falei para vocês, a cada momento, novos recordistas de vida, né, de parâmetros extremos são descritos. Então, na verdade, a gente quer estudar quais seriam os limites da vida e estudar potencialmente aí novos extremófilos que a gente possa descobrir nessas regiões. E ainda a gente quer tentar responder basicamente essas 4 perguntas. Então, a gente quer saber quem eles são, como que eles conseguem sobreviver nesse lugar extremo, como eles conseguem obter energia, ou seja, quais são os seus metabolismos, e como que eles conseguem interagir entre eles e com o ambiente também. Então, são basicamente essas perguntas que a gente se faz tentando estudar esses micro-organismos nesse vulcão. Então, só para contar um pouquinho como que é a logística para a gente conseguir coletar e acessar essas amostras, né, num ambiente extremo como esse. Então, a gente faz essas expedições com o apoio do Programa Antártico Brasileiro. Então, a gente sai do Rio de Janeiro, né, só para contar um pouquinho da logística, a gente sai do Rio de Janeiro com o apoio aí da Força Aérea. Então, a gente
pega carona aqui nesse Hércules, né, que é esse avião, que é um C-130, e aí a gente vai até Punta Arenas, que é uma cidade ali no sul do Chile, na região da Patagônia chilena. E lá em Punta Arenas, a gente embarca no navio, né, que é um navio de pesquisa, que foi comprado pelo MCTI, é operado pela Marinha, e esse navio, ele se chama Navio Polar Almirante Maximiano, e a gente, então, embarca lá no Chile para a gente, então, fazer a travessia para a Antártica e coletar as nossas amostras lá. Então, a gente fica em torno de 1 mês a bordo do navio, que é a duração aí da fase de cada fase da expedição. E aí vocês podem imaginar que a gente passa ali pela a passagem de Drake, que é ali o encontro, né, a passagem entre a América do Sul e a Antártica, que é o encontro entre o Pacífico e o Atlântico, em condições aí bem, né, conturbadas. Então, a gente espera sempre, claro, uma janela de tempo bom para a gente conseguir atravessar, mas geralmente a gente passa ali fica ali uns 5 dias com ondas ali de 5 metros, então é bem divertido, né? Essa parte aí da aventura para a gente conseguir chegar na Antártica. E aí, chegando, a gente, no navio, a gente tem a logística para fazer as coletas, então a gente usa o apoio de botes, então o navio ele chega nas proximidades de onde a gente precisa fazer essas coletas, e aí a gente, né, com o apoio de botes, a gente desembarca nas regiões que a gente tem interesse. No caso lá de Deception, a gente desembarca naqueles 2 pontos que eu tinha mencionado, que a gente chama de Whalers Bay e Fumarole Bay, né, que são aqueles 2 pontos que têm fumarolas ativas. Então, esse primeiro ponto, que é o Whalers Bay, as temperaturas, elas não são tão altas assim. Elas vão ali mais ou menos de 50 a 60 graus. E o que a gente fez aí, né, para desenhar o nosso experimento aí, nossa amostragem, para a gente tentar responder a essas questões que eu tinha mencionado sobre esses extremófilos. Então, a gente coletou essas amostras em um gradiente de temperatura, né? Então, a gente coleta num ponto próximo da fumarola, com a temperatura mais alta, e aí a gente vai em pontos intermediários até chegar nas geleiras, que, como vocês podem ver, ficam a poucos metros de distância. Então, essas temperaturas extremas, elas são muito próximas, né? Então, aqui vocês podem ver, né, a gente coletando bem na região, o sedimento na borda da geleira, e aqui o sedimento próximo à fumarola, perto de 50 graus. E o outro ponto que a gente coleta se chama Fumarole Bay, e aqui a temperatura é a mais alta, inclusive já detectada em qualquer local da Antártica, mesmo em outros vulcões. Então, em Deception, a gente encontra as temperaturas mais altas da Antártica como um todo, que chegam a próximos a 100 graus. Né? Então, aqui a gente estava coletando uma fumarola próxima de 100 graus, e como vocês podem ver aqui no vídeo, a gente vê a água ali fervendo mesmo, né? Então, e também a emissão dos gases. Aqui no caso de Fumarole Bay, é principalmente H2S, né, que é emanado aí pelas fumarolas. E também a gente vê algumas fumarolas submersas. Então, a gente também coletou em algumas dessas fumarolas submersas que tinham temperaturas ali entre 60 e 80 graus, bem ali no sedimento. Na água, a temperatura já fica baixíssima de novo, né, em torno aí de 1, 2 graus. Então, a temperatura quente mesmo, no caso das fumarolas submersas, é no próprio sedimento. E da mesma forma, a gente também coletou, né, as amostras próximas das geleiras, né, para a gente fazer, então, essa comparação aí dos extremos de temperatura. Então, como a gente faz para estudar esses micro-organismos, né, lá na Ilha Deception? Então, a gente tem 2 abordagens que a gente pode fazer. Então, que a gente chama de independente de cultivo ou dependente de cultivo. Então, qual que seria a diferença entre elas? Quando a gente pega uma amostra, por exemplo, daquela fumarola, e se a gente tentar cultivar essas bactérias no laboratório, tem uma estimativa que a gente só consegue cultivar cerca de 1% de quem estava lá no ambiente. Ou seja, se a gente cultivasse, né, esses micro-organismos, a gente aí tem uma estimativa de que a gente perderia 99% da informação de quem estava lá, na verdade, né, sobrevivendo àquelas condições. Então, como a gente faz para tentar desvendar
a diversidade aí desses extremófilos no ambiente. Então, a gente usa basicamente métodos que a gente chama de moleculares, né? Que eles são independentes de cultivo. Então, o que a gente faz? A gente basicamente pega essas amostras ali de sedimento de todas aquelas temperaturas, a gente extrai o DNA total dessas amostras e a gente faz sequenciamentos massivos dessa sequência de DNA aí de, teoricamente, todos os micro-organismos que estavam numa amostra, né? Então, vocês podem imaginar a quantidade de dados que a gente tem. Então, a gente tem ali, por amostra, mais ou menos milhões de sequências. Então, é muito dado e, por isso, a gente usa muitas ferramentas de bioinformática, né, para conseguir processar essas informações. Então, com o DNA desses extremófilos, a gente picota, né, esse DNA em pedacinhos bem pequenininhos e a gente sequencia, então, esse código genético, para a gente conseguir desvendar o código genético, né, desses micro-organismos. E o que a gente faz, basicamente? A gente, a partir da sequência, né, de DNA, a gente consegue verificar os genes que eles têm relacionados a, por exemplo, resistência a condições extremas, a metabolismos. Então, a gente consegue, a partir disso, responder aquelas perguntas, né, de quem sobrevive nessas condições, como eles conseguem sobreviver e como eles obtêm energia. E também a gente consegue fazer uma relação desses micro-organismos com os ciclos biogeoquímicos, a partir, então, dos genes que eles têm de metabolismos distintos dentro aí do ciclo do nitrogênio, do carbono, do enxofre, e a gente consegue, então, desvendar o papel deles nos ciclos biogeoquímicos. E aí eu trouxe alguns resultados para mostrar para vocês. Eu não vou ficar dando muitos detalhes, né, sobre esses resultados, depois eu posso passar com calma esses artigos, ou quem tiver mais interesse, eu posso conversar depois, mas falando então agora de maneira bem geral, a gente encontrou uma diversidade muito grande de bactérias e arqueias, tanto em fumarolas quanto nas geleiras. E o interessante que a gente encontrou, um dos resultados que eu vou destacar aqui, é que a gente encontrou uma arqueia, que ela tem esse nome aqui, Pyrodictyon, que ela já foi, na verdade, descrita em fontes hidrotermais de oceano profundo, né? Então, ela foi encontrada principalmente nesses locais. E foi a primeira vez que esse grupo de arqueia foi encontrado na Antártica, o que é muito interessante quando a gente pensa aí nas implicações evolutivas, né, desses extremófilos no nosso planeta mesmo, né? Então, a gente tem aí utilizado esses hipertermófilos como modelos aí para a gente fazer essas inferências evolutivas, principalmente, então, desses grupos que a gente detectou, né, lá nessas fumarolas mais quentes. E como vocês podem ver, cada temperatura vai ter grupos bem específicos. Então, apesar dessas fumarolas de geleiras serem muito próximas, a gente tem grupos de extremófilos muito específicos de acordo com cada uma das temperaturas. E também a gente tentou desvendar um pouquinho, né, como eu tinha mencionado para vocês, como que esses extremófilos conseguem sobreviver nesse local tão extremo. Então, a gente viu alguns genes envolvidos com a adaptação desses extremófilos. E aí, também, só para dar um exemplo, eu não vou dar muitos detalhes, mas nas fumarolas mais quentes, a gente viu a presença de genes relacionados à resposta a estresse oxidativo. E aí a gente ficou pensando, por que será? E a gente acabou concluindo porque, como essas fumarolas têm emissão de H2S, né, de gás sulfídrico, que tem o alto poder redutor, o alto poder oxidativo, ele pode, então, ocasionar muito estresse oxidativo nessas células, né, desses micro-organismos. E a gente viu que, de fato, eles têm genes que são capazes de responder a essa condição aí de estresse oxidativo. E, por outro lado, nas geleiras, a gente encontrou genes relacionados a estresse osmótico. Então, por que será a estresse osmótico? Porque quando a gente imagina um ambiente de geleira, a gente tem água, né, aprisionada na forma de gelo. A gente não tem água, praticamente quase nada de água líquida disponível, né, porque essa água está congelada. E isso acaba ocasionando um estresse osmótico
nesses micro-organismos. E a gente viu que eles realmente têm aí genes que são capazes de responder a esse estresse osmótico. Então, só para dar alguns exemplos para vocês de como a gente consegue responder usando aí os genes desses micro-organismos, como a gente consegue responder essa adaptação deles a esses extremos aí de temperatura e de condições do ambiente. Em relação aos metabolismos, a gente viu que eles têm metabolismos muito diversos e, inclusive, metabolismos muito específicos de acordo com cada temperatura também. Então, por exemplo, em geleiras, a gente viu principalmente metabolismos relacionados ao ciclo do nitrogênio e também ao ciclo do metano, principalmente na produção de metano, o que também tem aí implicações, né, para as questões de mudanças climáticas. Nas fumarolas de até 80 graus de temperatura, a gente viu uma série de metabolismos diversos dentro dos ciclos do nitrogênio e do enxofre, e do carbono também. E na fumarola mais quente, de 100 graus, a gente viu principalmente metabolismos que a gente chama de redutivos, né? Que são, então, por exemplo, redução de sulfato e também fixação de carbono, né? Que indica que eles são quimiosintéticos, que é aquele tipo de metabolismo que eu mencionei para vocês antes, que é aquela capacidade que eles conseguem fixar o carbono, né, o CO2 atmosférico para produzir seus compostos orgânicos a partir da energia de elementos inorgânicos, principalmente relacionados a enxofre e nitrogênio. Então, a gente viu que os metabolismos são bem específicos também de acordo com cada temperatura. E aí, outra pergunta que a gente se fez é como que esses micro-organismos interagem, né, de acordo com cada temperatura, tanto entre si quanto em relação aos parâmetros do ambiente. Então, a gente viu que o que a gente esperava, na verdade, que na temperatura mais quente, ali de 100 graus, a gente fosse encontrar menos relações entre esses micro-organismos, pela condição ser muito extrema. E o que a gente encontrou, na verdade, foi o contrário. Então, essa aqui era a temperatura mais quente, né, que aquela de 100 graus, que foi, na verdade, onde a gente encontrou mais interações entre esses organismos. Então, cada pontinho que vocês estão vendo aqui é como se fosse um micro-organismo diferente, e cada linha que une essas bolinhas seriam as interações que esses micro-organismos têm entre eles. Então, a gente viu que na temperatura mais quente, existem mais interações entre esses micro-organismos. Então, a gente ainda não sabe muito bem por quê, mas provavelmente essa condição muito extrema está induzindo aí uma interação maior entre esses extremófilos. E aí, aqui, de maneira geral, também a gente elucidou a relação desses micro-organismos e dos metabolismos deles de acordo com parâmetros ambientais. Então, a gente fez uma descrição físico-química desse sedimento para tentar, então, encontrar essas relações com os micro-organismos. Então, a gente viu que determinados micro-organismos são mais influenciados por determinados parâmetros do ambiente. E uma abordagem muito legal que a gente tem feito através dessa análise aí de sequenciamento do ambiente, é a reconstrução de genomas, né? Então, vocês lembram que eu falei que para a gente usar, tentar desvendar, então, essas características dos extremófilos, a gente faz aquele método de sequenciamento. E o que a gente faz? A gente picota o DNA, né, de todos os genomas, né, dos micro-organismos que estavam naquele ambiente. Então, vocês imaginam que a gente tenha ali misturado milhões de quebra-cabeças juntos. Então, o que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado reconstruir genomas a partir desses pedacinhos bem pequenos de DNA que a gente recupera do ambiente. Então, é como se a gente remontasse milhões de quebra-cabeças, né? Milhões de peças, milhões de quebra-cabeças dentro aí desse mesmo local. Então, a gente está tentando reconstruir esses genomas, o que acaba requerendo muitas ferramentas de bioinformática e que, inclusive, são bem recentes. Então, a gente só consegue fazer isso porque essas ferramentas aí têm proporcionado
diferentes algoritmos que conseguem fazer essa reconstrução desses genomas. E é legal que a gente consegue reconstruir genomas de bactérias e arqueias que nunca foram cultivadas e que são pouco conhecidas. Então, a gente consegue também desvendar um pouquinho mais sobre elas. Então, lá em Decept, a gente conseguiu reconstruir 166 genomas, o que é bastante. E também a gente... o que a gente fez? A gente selecionou alguns desses genomas que eram mais interessantes para a gente desvendar aí aquela questão de quais são os metabolismos desses micro-organismos e como que eles respondem a essas condições do ambiente, né? Então, não vou ficar dando muitos detalhes, mas só para falar, então, que é uma abordagem que a gente tem feito também para estudar esses extremófilos. Só que quando a gente analisa o DNA desses micro-organismos, a gente não consegue entender se eles estavam de fato ativos naquele ambiente. Então, o que a gente faz para saber se eles estavam realmente ativos naquela condição? A gente tentou cultivar alguns desses extremófilos. Então, a gente usou, a gente pegou então aquele sedimento tanto de fumarolas quanto de geleiras e a gente cultivou em 2 temperaturas, a 60 e a 4 graus. E com isso a gente conseguiu observar que a gente conseguiu tanto termófilos que são adaptados a temperaturas altas, quanto psicrófilos adaptados a temperaturas baixas, ao longo de todo aquele gradiente de temperatura. Então, o que foi muito incrível da gente ter encontrado essa característica, principalmente desses psicrófilos, que são adaptados a temperaturas baixas, a gente isolou por exemplo, da fumarola de 100 graus. Então, aquele psicrófilo, de alguma maneira, estava sobrevivendo a uma condição de 100 graus que, teoricamente, ele, pelo que a gente sabe, não seria adaptado a essa condição. Então, agora a gente está tentando desvendar aí um pouquinho como que esse psicrófilo estaria adaptado, né, a conseguir sobreviver numa condição que, teoricamente, não era para ele sobreviver. E a gente tem feito também alguns testes de sobrevivência desses extremófilos com alguns parâmetros, como dessecação, né, que é a baixa disponibilidade de água, e a radiação ultravioleta. Então, a gente tem selecionado alguns desses extremófilos como modelos para astrobiologia, que é o que eu vou falar agora um pouquinho mais para vocês, como a gente consegue, então, aplicar, né, esse estudo dentro da astrobiologia. Então, quando a gente observa esses vulcões polares, a gente vê que eles podem ter algumas características, né, que podem ser parecidas com locais fora da Terra, como, por exemplo, algumas luas geladas do nosso sistema solar que têm atividades de criovulcões, né? Então, a gente pode considerar os vulcões em regiões polares da Terra como análogos a alguns ambientes extraterrestres, alguns ambientes fora do nosso planeta, que é o que é abordado dentro de uma área da ciência chamada astrobiologia, né? Então, a astrobiologia, ela tem esse intuito de tentar responder a questão aí de busca de vida fora da Terra, mas dentro da astrobiologia também tem outras perguntas incluídas, como, por exemplo, como a vida se originou no nosso planeta, como a vida evolui, qual seria o futuro da vida, e também a questão de se a gente estaria ou não sozinho no universo, né? Então, que é inclusive uma pergunta aí que a humanidade se faz desde os primórdios da nossa civilização. Então, a astrobiologia, ela tenta também responder essas questões sobre o que é a vida, como ela se originou, como ela evolui, quais seriam os seus limites, e aquela questão, será que a gente está sozinho no universo? E aí a gente pensa, que tipo de vida a gente gostaria de buscar, qual que é o nosso foco, né, para a gente buscar fora da Terra. É claro que não é aquele homenzinho verde, alienígena, ou até em uma vida inteligente. A princípio, o que a gente busca seriam, né, extremófilos, né? Então, o objetivo que os pesquisadores têm na busca de vida fora da Terra seria a gente tentar encontrar algo parecido com os extremófilos que a gente encontra aqui nos ambientes extremos do nosso planeta. E aí, deixando aqui uma questão, qual que seria a primeira pergunta aí dentro
da busca de vida fora do nosso planeta seria aonde seria interessante buscar vida. Então, em relação, primeiro, ao nosso sistema solar, quais que seriam os locais aí mais importantes que a gente poderia mandar sondas no futuro próximo para tentar buscar algum indício de vida? Então, a princípio, o primeiro aposto que vem na cabeça de todo mundo seria Marte, né? Então, Marte, vocês podem ver que tem essas condições hoje totalmente desérticas e extremas, mas no passado de Marte tem muitos indícios de que as condições eram mais amenas, inclusive poderiam ser semelhantes a algumas condições da Terra. Então, poderiam ter tido rios de água líquida abundantes, mas hoje a gente vê, então, essa paisagem desértica em Marte. Então, no passado, também já foi, né, descrito que Marte teria atividade de vulcão, né, de vulcões ativos. Hoje, até onde a gente sabe, esses vulcões não estão, né, mais ativos, porque Marte, até onde a gente sabe, né, está geologicamente morto, né, não tem atividade tectônica, atividade vulcânica, mas já teve. Então, no passado, a gente tem até aqui uma representação do Monte Olympus, que seria o segundo maior vulcão do nosso sistema solar. E nesse vulcão, ele tem aí 25 quilômetros de altura, né? E mais ou menos 620 quilômetros de extensão. E nesse vulcão existe aí uma discussão de que quando ele era ativo, será que ele não teria produzido condições propícias para a proliferação de alguma forma de vida? Então, existe a discussão de busca de vida nas proximidades de vulcões de Marte, que hoje estão inativos, mas um dia já foram ativos. Mas, nesse caso, a busca de vida seria basicamente fósseis, né, que seriam organismos que teriam sobrevivido no passado, quando essas condições eram mais amenas. Porém, novas descobertas em Marte, elas têm indicado para a gente que é possível que tenha, sim, água líquida hoje, né? Que quando a gente fala de água líquida, é muito entusiasmante para quem trabalha com astrobiologia, porque aqui na Terra a gente vê que onde tem água líquida tem vida. Então, parece que a água líquida é um fator essencial para qualquer forma de vida como a gente conhece. Então, por isso que essas missões aí que vão buscar possíveis formas de vida fora do nosso planeta vão principalmente para onde tem indícios de água líquida. Em Marte foi encontrado indícios de que tem água líquida sazonal no solo marciano, onde tem depósitos de sal, que a gente chama de brines. Então, nesses brines, como tem altas concentrações de sal, dependendo da temperatura, mesmo sendo negativa, pode ter algumas veias de água líquida, né, que devido à concentração de sal, a temperatura de congelamento da água diminui. Então, seria aí um possível habitat para alguma forma de vida. Mas ainda, uma descoberta mais entusiasmante foi há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, que foi a descoberta de um possível lago subglacial que estaria localizado no Polo Sul de Marte. E esse lago ele teria 20 quilômetros de extensão de água líquida, de acordo com esses indícios que foram encontrados. E o que é muito entusiasmante, porque 20 quilômetros de água líquida é muita coisa. Então, esse lago, ele provavelmente ele está abaixo de uma camada de gelo ou de solo congelado, né, que a gente chama de permafrost, de mais ou menos 1,5 quilômetros. Então, ele não estaria tão fundo assim na subsuperfície. Então, ele tem sido... essa descoberta foi bem entusiasmante para a gente pensar que, na verdade, é possível ter alguma forma de vida presente hoje em Marte, e não só no passado. E aí, só um esquema para resumir as explorações, né, que tem acontecido em Marte nas últimas décadas. Então, as primeiras etapas foi justamente, né, seguir aonde tem água líquida. Como eu falei, a água líquida é um princípio para qualquer forma de vida que, pelo menos pelo que a gente conhece, precisa de água líquida para sua sobrevivência. A segunda etapa seria detectar ambientes habitáveis, né, condições habitáveis para a vida, como, por exemplo, compostos orgânicos, né, que algum tipo de vida poderia usar para a obtenção de energia. E a gente está agora na década de busca de sinais de vida propriamente dito. Então, mês que vem, a NASA vai lançar
o projeto lá do Mars 2020, que vai lançar, então, um robô, né, um ROV, né, que é aquele veículo operado remotamente, que vai ter equipamentos para tentar detectar sinais de vida no solo marciano. Então, a gente aí nos próximos anos talvez tenha descobertas aí muito incríveis para a astrobiologia com o avanço aí dessas tecnologias da exploração espacial. E aí, outros locais do nosso sistema solar que são interessantes para a gente buscar vida, de acordo com as condições que a gente sabe que provavelmente tem nesses locais, são as luas geladas, né, do sistema solar, como eu falei. Então, essa aqui é um dos exemplos que vem sendo bastante discutido, tanto na mídia quanto na comunidade científica, que é Europa, que é uma lua de Júpiter. E Europa, nessa lua, os pesquisadores descobriram que abaixo da camada de gelo que cobre a Lua, que deve ter cerca de 10 quilômetros de espessura, é muito provável que tenha um oceano líquido abaixo dessa camada de gelo, que inclusive teria mais ou menos 2,7 vezes mais água do que tem os nossos oceanos da Terra. Então, a Europa teria aí quase 3 vezes mais água do que os nossos oceanos, o que é uma descoberta incrível e é relativamente recente, né? Foi descoberto aí há poucos anos atrás. E o problema aqui, nesse caso, seria que a gente não tem ainda tecnologia para perfurar essa camada de gelo e tentar acessar esse oceano para detectar algum sinal de alguma potencial forma de vida. Só que, é claro, tem uma equipe aí da NASA e da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, discutindo futuras missões para tentar explorar o oceano de Europa. Outra lua que vem sendo muito discutida para a busca de vida no sistema solar é Encélados, que é uma lua de Saturno, que é uma lua bem menor do que a Europa, que da mesma forma tem uma camada de gelo, mas essa camada de gelo ela é menos espessa, ela teria cerca de 5 quilômetros. E abaixo dessa camada de gelo também teria um oceano de água líquida, e nesse oceano, o que foi muito legal, que também foi descoberto há pouco tempo, é que, como vocês podem ver, aqui na superfície de Encélados tem a emissão de umas plumas. E a Cassini, que foi uma sonda que explorou Saturno e as luas de Saturno, ela passou aqui num rasante nessas plumas e ela coletou, então, esse material e detectou algumas partículas de sílica que só poderiam ter sido formadas acima de 80 graus. E com isso, eles sugeriram que provavelmente no fundo oceânico, né, de Encélados, tem fontes hidrotermais ativas, parecidas com o que a gente tem aqui na Terra. E a gente sabe que aqui na Terra, como eu falei para vocês, aonde que uma das hipóteses para a vida ter surgido seria nas fontes hidrotermais dos oceanos profundos. Então, Encélados tem aí indícios de que tem toda uma geoquímica e uma condição aí de habitabilidade que poderia ser muito propícia tanto à origem da vida quanto à sua manutenção aí ao longo de uma escala geológica, digamos assim. Então, ela tem sido um dos principais alvos também discutidos para o envio de sondas no futuro para tentar detectar esses sinais de vida. E o legal é que, a princípio, a gente não precisaria necessariamente perfurar essa camada de gelo. A gente poderia coletar essas plumas novamente e tentar detectar algum sinal de vida nessas plumas. Então, a princípio, a gente poderia tentar detectar esses sinais de vida sem perfurar essa camada de gelo, que é o que a gente ainda tem muita dificuldade, né, em relação à tecnologia. E aí aqui, né, fazendo um paralelo, que esse ambiente, como eu falei, ele pode ser considerado análogo aí aos vulcões polares, inclusive muitos testes que a NASA tem feito desses equipamentos de exploração espacial têm sido feitos lá na Antártica. E uma coisa muito interessante é que a NASA publicou ano passado um artigo que é um roadmap, que seriam as próximas diretrizes do que eles estão pensando, então, na exploração desses oceanos fora da Terra. Então, aí tem, que nem tinha para Marte, aquelas etapas, eles já estão também aí com o planejamento de todas essas etapas para tentar explorar esses oceanos aí do nosso sistema solar. E aqui nesse gráfico a gente tem
uma comparação que é bem legal, que ela mostra esses parâmetros planetários e os limites da vida como a gente conhece. Então, aqui, por exemplo, nesse eixo do gráfico, a gente tem pressão, pH, temperatura e salinidade. E aqui a gente tem essas condições para a Terra, para Marte e para outros locais do sistema solar. E aqui a gente tem aonde a vida é capaz de prosperar, até onde a vida consegue sobreviver. E como a gente pode ver, a vida consegue sobreviver a basicamente todas as faixas de pH que tem na Terra, todas as faixas de salinidade que tem na Terra, só que tem um limite, parece, de pressão. Então, a gente tem aí um limite de altas pressões, que a gente não sabe se a vida não consegue realmente suportar ou se a gente ainda não encontrou, porque o acesso a ambientes de superfície ainda é muito limitado, né? Então, a gente ainda está começando a explorar esses ambientes de subsuperfície que tem essas condições de altas pressões. E o que a gente vê que parece ser mais limitante para a vida é a temperatura. Então, a gente tem aqui uma faixa muito estreita de temperatura, que a vida consegue suportar mesmo esses extremófilos. E isso é muito importante porque a gente consegue definir o que são condições habitáveis de acordo com a vida como a gente conhece. Tá? Então, esses parâmetros são muito importantes para a gente, então, direcionar a busca de vida fora do nosso planeta e, então, descrever o que seriam condições potencialmente habitáveis. E a gente também tem a discussão da busca de vida em exoplanetas, que seriam planetas fora do nosso sistema solar. E aqui eu trouxe um exemplo do que seria, então, a gente consideraria como um planeta potencialmente habitável. Então, a gente tem o que é chamado de zona de habitabilidade, que é a distância em que o planeta está da estrela, em que é possível ter água no estado líquido, né? Que a gente sabe que a água líquida é essencial para a vida. Então, a gente vê aqui que a Terra está exatamente na faixa da zona de habitabilidade. Então, a gente procura exoplanetas que também estejam na faixa aí de habitabilidade das suas estrelas, que pode se aproximar ou se afastar, dependendo do tipo de estrela. Então, a gente já encontrou uma série de exoplanetas, né? Eu até perdi as contas de quantos exoplanetas que já foram detectados, mas eu tenho certeza que já são mais de 4.000. Só que a questão é, para a astrobiologia, a gente quer encontrar planetas potencialmente habitáveis. Então, essa aqui era a lista desses exoplanetas em 2012. Então, só para vocês verem o avanço aí dessas descobertas. Aqui era a lista em 2013, 2015. E o que a gente tem hoje? Na verdade, eu tinha esses dados para 2019. Então, a gente tem... em 2019, a gente tinha aí em torno de 55 exoplanetas parecidos com a Terra, que seriam potencialmente habitáveis e que talvez aí com o avanço dos novos telescópios a gente consiga descrever melhor esses exoplanetas e tentar, então, detectar alguma forma de vida nesses locais. Que é agora o que eu queria só mencionar para vocês, é que o que a gente busca detectar de vida é o que a gente chama de bioassinaturas, né, que seriam, como o nome já diz, assinaturas de vida. Então, essas assinaturas podem ser biomoléculas como DNA, ou fósseis, ou gases. Então, a gente tem aí uma série de opções de bioassinaturas que a gente pode tentar, então, detectar nesses locais. A diferença é que se esses locais eles estão próximos, como Marte, a gente consegue mandar uma sonda e tentar essa sonda aí, como está indo para Marte, né? A Mars 2020, ela vai tentar detectar moléculas orgânicas nesse solo marciano. Mas no caso de um exoplaneta, a gente não tem a resolução de conseguir detectar uma molécula de DNA, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente tenta estudar a atmosfera desses exoplanetas para tentar explicar se nesses exoplanetas tem algum gás, por exemplo, que poderia ter sido produzido por alguma forma de vida. E é interessante a gente pensar que aqui na Terra a gente tem uma assinatura, né, uma bioassinatura do nosso planeta, na nossa atmosfera, que é o oxigênio. Então, o oxigênio na nossa atmosfera foi produzido pelas cianobactérias a partir de mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás, e é um exemplo aí de formas de vida que são capazes de mudar essas características de um planeta, né? Então, em escala global. Então, a gente procura
nesses exoplanetas, buscar o que seriam bioassinaturas de gases, principalmente. Que nem a gente encontra oxigênio aqui na Terra, a gente poderia tentar procurar algum gás que indicasse que aquele gás foi produzido por alguma forma de vida. Tá? Então, a diferença de como a gente busca vida em locais próximos ou locais distantes, que a gente não consegue mandar uma sonda no nosso tempo de vida. Demoraria milhares de anos, né, para essa sonda chegar em um exoplaneta. E aí também vem avançando dentro da astrobiologia, uma área chamada astrobiotecnologia, que tem tentado, então, desenhar esses equipamentos para detectar essas bioassinaturas nesses ROVs. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mini sequenciador de DNA, que era o tamanho de um pendrive, ou alguns sistemas de microfluídica, como alguns exemplos de equipamentos que podem ser enviados aí nessas futuras missões de exploração espacial no nosso sistema solar. E também é muito legal que existe uma discussão de utilizar esses micro-organismos extremófilos na colonização de Marte. Então, a gente tem aqui o que seria uma possível colônia em Marte, né, humana, e em que a gente tem aí algumas funções dentro dessa colônia, e uma delas seria a gente ter micro-organismos que conseguem fazer biomineração, então que eles consigam extrair alguns minerais do solo marciano, e a partir disso a gente consegue usar alguns metais aí como matéria-prima, e também a gente poderia usar cianobactérias que pudessem fazer uma produção de oxigênio, uma produção primária, inclusive serem usadas como biocombustíveis, né? Então, os extremófilos também são discutidos para terem essa aplicação dentro da astrobiotecnologia. E é claro que, dentro disso, também tem um grande papel da engenharia genética, que seria tentar modificar a informação genética desses extremófilos para tentar fazer com que eles consigam sobreviver às condições extremas de Marte. Como, por exemplo, a gente poderia colocar um gene de resistência à radiação em uma cianobactéria para ela conseguir, então, sobreviver à radiação de Marte. Então, são algumas discussões aí também dentro da engenharia genética que tem esse papel aí de talvez ajudar a gente numa futura colonização de Marte. Então, para encerrar, acho que eu já falei muito, desculpa se eu passei muito do tempo, mas o que eu queria deixar de mensagem da astrobiologia é que a astrobiologia, o que eu acho incrível é que é uma ciência multidisciplinar. Então, eu, por exemplo, tenho a formação de biologia, mas num trabalho de astrobiologia eu jamais vou conseguir responder todas as questões que são abordadas dentro da astrobiologia. Então, por isso que a gente precisa aí dessa comunicação com outras áreas. Então, desde astrônomos, filósofos, químicos, geólogos, físicos, oceanógrafos também. Então, a gente tem aí toda essa teia multidisciplinar para a gente tentar responder a essas grandes questões da astrobiologia e talvez assim a gente consiga aí no futuro próximo, unindo forças, tentar responder aquela grande questão da humanidade, que será que a gente está ou não sozinho no universo? E aí eu queria deixar para vocês que eu não sei se alguém já está familiarizado com isso, mas há uns 2 anos foi criada a Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Então, isso foi um grande ganho, né, para a astrobiologia aqui no Brasil, com certeza, com a união aí de grupos de diferentes regiões, diferentes áreas. E deixei aqui o site se alguém tiver interesse. A gente tem encontros anuais, né, da sociedade, já tiveram 2 encontros, onde inclusive tem mini cursos para estudantes, apresentação aí de pesquisadores. Então, é muito legal esses encontros da sociedade. E também deixo de dica esse livro que se chama Astrobiologia, uma ciência emergente, que ele está disponível gratuitamente em PDF. Então, se vocês forem colocar lá no Google, vocês podem acessar. E ele é muito legal porque ele foi escrito inteiramente por autores brasileiros, então é um material de pesquisadores do Brasil e que aborda aí os mais diversos temas dentro da astrobiologia, né? Então, desde a parte de origem do universo até extremófilos, evolução da vida, exploração espacial. Então, ele tem aí vários tópicos que são muito legais e bem didáticos, né? Se alguém tiver
interesse em se aprofundar um pouquinho mais. Então, fica a dica aí desse livro. E aí, só para encerrar, eu queria falar para vocês que também o que a gente tem feito ou procurado fazer aí nos últimos anos é a parte da divulgação científica, que com certeza é essencial, né, para a gente mostrar a importância da ciência que a gente faz dentro da universidade para a sociedade. Então, a gente tem feito aí várias iniciativas de divulgação científica, inclusive a astrobiologia, eu acho que tem esse poder aí de encantamento, principalmente com as crianças, né, que a gente fala de universo e busca de vida para a criança, elas ficam loucas. Então, acho que é uma ferramenta muito legal para a gente divulgar a ciência. Então, a gente tem feito exposições para crianças, tanto em relação à oceanografia, que a gente fez aí essa exposição de micro-heróis dos oceanos, para mostrar a importância de micro-organismos, né, nos oceanos, para falar que bactéria não são só aquelas que causam doenças, né, que elas são essenciais para a manutenção da vida no nosso planeta. A gente tem feito várias iniciativas também nas ruas, o que é muito legal. A gente tem levado experimentos para essas crianças, tanto aqui em São Paulo, quanto lá. A gente já fez algumas coisas no Rio. Então, também, essas iniciativas das ruas são muito legais. E a gente tem ido também para escolas, principalmente pela Semana Polar Internacional, que é organizada por essa iniciativa de jovens pesquisadores polares, né, que é a Apex. Então, a gente tem ido para essas escolas, conversar com as crianças para contar um pouquinho aí também sobre as nossas pesquisas. E a gente tem também participado de cursos como Meninas com Ciência, para inserir mais meninas dentro de diferentes áreas da ciência. E também a gente tem feito há alguns anos essa iniciativa do Clube de Ciência. Da última vez foi lá na UFRJ, que é para principalmente adolescentes, né, de ensino médio, para eles começarem a se inserir no ambiente universitário. Então, a gente tem feito aí um pouquinho do que a gente pode para mostrar o quanto que é importante a ciência que a gente faz aqui no Brasil e também para tentar inspirar um pouquinho, né? Acho que é uma ferramenta aí de educação para a gente inspirar as crianças e jovens a entenderem a importância, né, que a ciência tem para a sociedade. Então, era isso, né, que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei muito. E aqui no final eu deixei o meu e-mail. Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, quiser entrar em contato, podem ficar à vontade. Eu vou ficar muito feliz de alguma forma poder ajudar. Então, deixo aqui também o meu contato de e-mail, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, que eu fico disponível. Obrigada, Amanda. Excelente apresentação. Já tenho aqui algumas perguntinhas para você e eu vou começar a ler porque as perguntas estão brotando aqui. Ó. A primeira pergunta, Amanda, veio da Carol Duarte, que é uma aluna de doutorado aqui do nosso programa, e ela está perguntando que ela gostaria de saber se existe algum mecanismo conhecido de espalhamento desses extremófilos, né? Porque uma vez que você mencionou que esses organismos requerem condições bastante específicas de sobrevivência, então como é que é possível você encontrar esses organismos em local tão distantes um do outro, assim? Essa é uma pergunta excelente, na verdade, e inclusive é uma das perguntas que a gente não consegue responder ainda, ter certeza de como isso acontece. Mas, de maneira geral, os micro-organismos, eles sofrem dispersão no ambiente, né? Então, essa dispersão pode ser através de correntes no oceano ou através da atmosfera. Então, a gente pode ter diferentes mecanismos de dispersão desses micro-organismos, né? Inclusive por animais, né? Então, de diferentes formas. Só que o que é intrigante é que quando a gente vê alguns desses extremófilos, vou dar um exemplo, aqueles que vivem nas fontes hidrotermais de mar profundo, né, que são adaptados ali a 100 graus de temperatura, esses ambientes de fontes hidrotermais são muito pontuais, né, então, ao longo de diferentes regiões do planeta. E é intrigante porque muitos desses termófilos, eles não sobrevivem, por exemplo, abaixo de 80 graus. Então, a gente se pergunta como que eles chegaram ali, né? Como que esses micro-organismos se dispersam? Então, o que a gente acha é que, de alguma forma, eles conseguem ficar no estado inativo, né? A célula como se ela estivesse no estado inativo, e ela se dispersa ali pelo ambiente, e quando ela encontra condições favoráveis, ela volta a se proliferar.
Então, é o que a gente acredita que aconteça, mas isso ainda é uma pergunta em aberto que a gente tem dentro da microbiologia, que ela é respondida dentro da biogeografia, né? Que é uma área que tenta explicar a dispersão aí desses micro-organismos em diferentes ambientes. Legal, muito bom. Tenho aqui uma série de parabéns, mas eu vou passar para a próxima pergunta, que é do professor, meu colega, professor Marcelo Bernardes. Além de te parabenizar pela apresentação, a pergunta dele é se existe alguma relação entre a composição molecular das membranas celulares desses extremófilos e a resistência aos extremos de temperatura e pH. Sim, com certeza. Então, esses extremófilos, cada tipo de extremófilo vai ter um mecanismo diferente, né, de resistência. E, na verdade, eles têm vários mecanismos ao mesmo tempo, né? Então, a adaptação da membrana é um dos mecanismos. No caso dos extremófilos de temperatura alta, né, eles têm ácidos graxos na membrana que são mais rígidos e que a gente chama de saturados. Então, com essa rigidez, na temperatura mais alta, que a tendência era ficar tudo muito mais fluido, a membrana consegue manter a sua fluidez ideal em temperaturas altas. E no caso das temperaturas baixas, é o contrário. Eles têm ácidos graxos que são que são menos resistentes, porque na temperatura baixa a tendência é ficar tudo rígido. Então, eles têm ácidos graxos que vão manter essa membrana mais fluida, né? Na verdade, na sua fluidez ideal. Só que eles também têm mecanismos, principalmente de reparo de DNA, porque essas condições extremas, um dos principais alvos ali de danos são biomoléculas também, né? DNA, proteínas, então eles têm vários mecanismos. E no caso dos de pH, os de pH baixo, é muito legal porque a gente vê, que nem eu dei o exemplo, aquela arqueia que sobrevive em pH 0,7. Então, no ambiente com pH baixo, a gente tem muitos íons H+, né? Então, o que acontece? Esses íons H+, eles entram na célula e essa célula tem proteínas que são bombas, que a gente chama bombas de íons. Então, elas conseguem ficar expulsando o tempo inteiro esses íons H+. Então, é um dos mecanismos que elas têm na membrana. Então, eles são incríveis, essas formas que eles conseguem remediar esses extremos dos ambientes. E no caso do pH alto é a mesma coisa, só que elas têm bombas para expulsar os íons OH-, que são os mais abundantes em locais alcalinos, né? Interessante. Uma plasticidade metabólica, Sim, incrível. é incrível. A Aline fez uma pergunta aqui, se você sabe se já teríamos micro-organismos candidatos para serem levados para Marte. Então, por enquanto, na verdade, a gente não pode fazer isso porque a gente não quer contaminar Marte com os micro-organismos da Terra, ainda, pelo menos, né? Porque tem toda essa questão da gente tentar detectar a vida no solo marciano. Então, inclusive, a NASA tem um programa de proteção planetária e tem aí umas normas de todo o equipamento que é levado para lá tem que passar por procedimentos de esterilização para não levar micro-organismos daqui para lá. A gente ainda não pode pousar sondas em Marte em locais que já se sabe que tem água líquida, por enquanto não pode, para a gente não levar a contaminação para esses locais e esses micro-organismos da Terra se proliferarem lá. Então, por enquanto, a gente não tem, na verdade, não pode, né, proibido levar micro-organismos e contaminar locais fora da Terra. Mas, assim, num futuro próximo, eu acredito que isso vai mudar, principalmente com aí a colonização espacial, que acho que vocês já devem ter visto na mídia, a SpaceX, né, que é aquela empresa do Elon Musk que tem feito aí os foguetes que a NASA tem usado para lançar, inclusive, astronautas para a estação espacial. O Elon Musk, da SpaceX, está falando em colonização de Marte aí para 2050. Então, com certeza, micro-organismos vão ser levados se isso acontecer. Então, ainda não se tem candidatos, né, mas tem aí tipos que que as pessoas provavelmente vão querer levar para lá, que seriam esses
que conseguem extrair minerais, né, do solo, que poderiam, então, ajudar a gente a ter essa atividade de biomineração, e provavelmente cianobactérias, que iriam produzir oxigênio para essa colônia, e que nem eu estava falando, biocombustível, e desempenhar essa parte aí da produção primária. Então, provavelmente no futuro seria esses tipos de micro-organismos que vão ser levados aí a princípio, né? Legal. E para fechar, Amanda, para a nossa última pergunta aqui que eu selecionei é da Patrícia, é uma estudante de doutorado aqui do nosso programa, Patrícia Piasek. Ela disse que ela chamou a atenção dela aquele vídeo que você mostrou daquela bactéria que criava cristais de gelo, né? E aí a pergunta dela é se vocês conseguem avaliar o quanto bactérias dessa natureza, por exemplo, influenciam na formação de gelo lá na Antártica e se existe alguma abordagem no uso de bactérias extremófilas no contexto de mudanças globais. Então, essa bactéria, ela é muito legal, esse mecanismo que ela consegue induzir a formação desses cristais de gelo, né? E até onde eu sei, tem muitos trabalhos que mostram a importância delas na formação de cristais de gelo em nuvens, né? Então, na atmosfera. Inclusive, ela já foi encontrada em abundância na atmosfera e desempenhando aí uma importância aí na formação desses cristais de gelo em atmosfera. Em regiões terrestres, até onde a gente sabe, ela não teria tanta influência assim, né, na formação desse gelo. E aí eu pergunto se bactérias, no contexto de mudanças globais, no uso, eu não sei necessariamente, porque é difícil a gente imaginar como usar, pelo menos eu não consigo imaginar uma aplicação de usar bactérias em mudanças globais, né, que é mais complicado, mas a forma que eu acho que a gente pode usar micro-organismos de maneira geral seriam como indicadores de mudanças climáticas, que inclusive são alguns trabalhos que têm sido feitos lá no nosso laboratório, né, lá da USP, do IO, que a gente tem tentado, lá na Antártica mesmo, a gente tem amostras de diferentes regiões de coluna d'água, né, ali ao redor da península, e a gente está tentando fazer correlações com a temperatura. Então, inclusive, a gente está tentando se aventurar aí na parte de inteligência artificial para tentar fazer predições de como esses micro-organismos seriam alterados se acontecer um aumento de temperatura aí pelas mudanças globais, né? Ou pelo menos mudanças locais ali na península, se tiver um aumento de temperatura. Então, a gente quer fazer essas predições usando esses micro-organismos para ver qual seria o impacto dessas mudanças nos ciclos biogeoquímicos desempenhados, né, pelos micro-organismos. Então, a aplicação que eu vejo seria mais essa, assim, de usar eles como indicadores de mudanças. Entendi. Interessante. Isso aí é um tema que interessa muita gente aqui. Quem Legal. sabe até a gente combina para uma próxima apresentação desse tema aqui. Bom, Amanda, tem vários elogios aqui, vários agradecimentos de parabéns, também lá no YouTube. Depois o vídeo vai estar lá para você ver os comentários. A gente agradece muito. Eu te acompanho nas redes sociais aí, esse trabalho que você faz de divulgação da ciência, que é muito, muito importante. Você é muito ativa nisso, não só de uma ciência muito interessante, mas também fazer a ciência chegar fora, né, do ambiente acadêmico. Isso é extremamente importante e você se dedica muito a isso, e isso é muito legal. Então, muito obrigada pela sua participação, foi muito, muito legal, muito interessante. Eu espero que a gente possa contar com outra apresentação sua, depois a gente combina novamente, e apareça para visitar esse fórum aqui sempre que você quiser. Eu aproveito para agradecer também, antes de dar a palavra final, a todo mundo que esteve presente no Hunger Science, tanto aqui na sala Zoom quanto lá no YouTube. E, por fim, antes de dar a palavra final para a Amanda, chamando a atenção para a próxima semana, que a gente vai receber a Letícia Cotrim, que vai falar sobre os fluxos de CO2 entre o oceano e a atmosfera. Obrigada, Amanda. Suas palavras finais. Bom, então, eu queria de novo agradecer, Ana, pelo convite. De verdade, foi um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre esse trabalho, né, que a gente tem desenvolvido. E também queria te parabenizar por essa iniciativa, porque a gente sabe que professor é uma loucura de rotina, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e ainda você
conseguiu mais um tempinho aí também para fazer essa parte importante de divulgação de tanto trabalho legal, né? Que eu tenho visto aí que vocês têm. Acho que semana passada foi o Heitor, né? Que deu a palestra, então tantas pessoas tão boas, então é uma ferramenta aí para a gente ficar sabendo também o que está acontecendo de pesquisa no Brasil. Então, te parabenizo também pela iniciativa e sei que não é fácil conseguir um tempinho aí dentro de tudo isso, mas vejo que você tem conseguido aí com muito sucesso, então parabéns. Legal, Amanda, muito obrigada, um grande prazer te rever. A gente finaliza aqui, obrigada a todos e até a semana que vem. Obrigada, Amanda, tchau a todos. Tchau. Tchau, querida, muito obrigada, foi muito bom. Obrigada, viu? Obrigada de novo. No YouTube, foi muito bom, muito legal te rever, muito legal o teu trabalho. E esse trabalho que você comentou agora de inteligência artificial para prever questões de mudanças climáticas, isso é muito legal. Então, você que está fazendo isso ou é alguém lá do seu laboratório? Não, então a gente está fazendo. A gente está ao vivo ainda, não, né? Não. Já Desliguei. Tá. Não, então a gente está começando, na verdade, com dados que a gente já tinha, né, de várias regiões antigas.